Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Global Talks TV USP, uma produção conjunta da TV USP Piracicaba em parceria com o projeto Pólen, Política Externa em Números, coordenada pelo professor Pedro Feliu, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP em São Paulo. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Fabiano, um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos falar, sobre algo que tem aí dominado as manchetes da mídia internacional e gerado muito temor. A política, a agressividade da política externa, acredito que sem precedentes, da política externa norte-americana nessa virada 2025-2026. Tivemos aí pressão militar na Venezuela, agora toda uma pressão psicológica e política e, quem sabe, militar sobre a questão da Groenlândia. Professor, para onde vamos com essa nova configuração, essa nova postura de política externa norte-americana no que diz respeito ao continente americano? Sem dúvida, retomamos os piores momentos da Guerra Fria, Então, quando era muito comum os Estados Unidos, principalmente na América Central, realizar intervenções militares a favor dos seus regimes favoritos. Na América do Sul, durante a Guerra Fria, a intervenção foi indireta, principalmente via, geralmente, os militares da região. Agora, com esse ataque a Caracas direto, esse é um precedente perigoso que não tínhamos visto antes. E o que mais me chama a atenção, que eu acho que transforma o cenário em mais pessimista, é a incapacidade dos países sul-americanos em tomarem posições conjuntas, em conseguirem coordenar, pelo menos diplomaticamente, dada a ausência de poder militar, uma resistência a essa essa investida norte-americana de cunho mais militar. Então é uma região que está basicamente de joelhos para os Estados Unidos hoje. Agora, trata-se, professor, de um momento de ruptura real ou simplesmente é realismo extremo? Ou seja, nós estamos agora tomando conhecimento de algo que já era realidade, ou isso foi realmente uma escalada que está nos trazendo a um momento de ruptura e que tem prejudicado e fragilizado muito as relações internacionais? A gente, claro, sempre acaba baseando nossa conversa aqui com foco no continente americano, mais precisamente no Brasil, mas que hoje o que nós vemos é uma realidade generalizada, a nível global. Eu acredito que sim, é uma escalada que a gente pode remontar desde a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, em 2003, É quando começa a falir o sistema multilateral, seja na área de segurança, seja na área econômica. Então, a Organização Mundial de Comércio também faliu. Então, todas as instituições multilaterais, que eram muito importantes para os países em desenvolvimento conseguirem diminuir a simetria de poder com os países desenvolvidos, elas ruíram. Então, a entrada da China no OMC acabou com a OMC para os Estados Unidos, a velha aliança dos Estados Unidos com a Europa está balançada, e principalmente quando a Rússia invade a Ucrânia, ela muda o jogo completamente, e os Estados Unidos passam a reagir mais militarmente. Então é um mundo muito mais militarizado, que para os países da América do Sul, com pouco poder militar, é um cenário bastante desfavorável. Perfeito. Agora, professor, levando em consideração essa recente intervenção militar na Venezuela e a prisão de Nicolás Maduro, isso de certa forma indica que o Brasil perdeu o seu protagonismo internacional no que diz respeito à política externa latino-americana, sul-americana principalmente. Quer dizer, nós fomos de certa forma atropelados, Sem dúvida, acho que é um momento de baixíssimo reconhecimento da liderança brasileira na região. No caso venezuelano, a gente pode lembrar dos acordos de Barbados, assinados entre Brasil, Venezuela e Estados Unidos, ainda do governo Biden. E esses acordos não foram respeitados pela Venezuela, o Brasil não conseguiu diplomaticamente resolver ou influenciar a resolução pacífica, democrática do conflito interno venezuelano. Isso desencadeou, aí sim, abriu a possibilidade de agora a intervenção efetivada norte-americana. Então isso demonstra uma capacidade muito baixa do Brasil de liderar os países da região. Nos anos 80, quando a Guerra Fria teve o seu último ânimo intervencionista,
o Brasil conseguiu articular com os países da região o grupo da contadora, que evitou, que conseguiu resolver até uma situação mais complexa na América Central, eliminando ou afastando a possibilidade de intervenção norte-americana. Hoje, se a gente olhar para a América do Sul, Argentina, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai comemoraram, aprovaram a ação militar norte-americana em Caracas, ficando ao Chile do Boric ainda, mas vai trocar, Brasil, Colômbia, Uruguai, uma reprovação. Então, nesse cenário de uma América do Sul dividida e cuja única possibilidade de tentar interferir ou frear o ímpeto norte-americano é pela via diplomática, não há, essa possibilidade não existe. Então, restou ao Brasil, que é uma condenação verbal, cheia de cautelas tarifárias, né? Muito preocupado com qualquer tipo de movimentação um pouquinho mais extrema poder afetar aquilo que o Brasil, em tese, resolveu com Trump das questões tarifárias, que é super importante para as eleições que estão por vir. Até porque Donald Trump tem usado essa questão tarifária como moeda de troca de forma explícita, né? Inclusive para chantagear muitos governos que de alguma forma se opõem ou se manifestam de forma contrária a algumas de suas ações. Quer dizer, de certa forma, todo mundo ficou refém dessa questão tarifária. Pegou todo mundo de surpresa, é um instrumento de barganha agressivo que se esperava pouco ou baixa probabilidade de usar, porque também afeta o mercado doméstico americano, mas a gente percebeu que a economia não está mandando nas decisões atuais. Então, por exemplo, mesmo no caso venezuelano, da intervenção norte-americana, eu não acredito que o principal fator, embora anunciado por Trump, seja o petróleo. Eu acho que ali os Estados Unidos estão dando uma sinalização clara para a Rússia, principalmente, mas também para a China, de que eles estão dispostos a usar o poderio militar. Então, acabou a era das sanções econômicas. Tudo bem que os Estados Unidos vai manter sanção para tudo que é lado, mas é a percepção dentro dos Estados Unidos hoje de que está na hora de usar esse poder. E vai usar no que eles consideram o seu próprio quintal, que é a nossa região. Então, aqui, como na época da Guerra Fria, ninguém mexe. E eu vou mostrar isso usando a minha força militar, que ainda é superior a qualquer outro país do mundo. Dificilmente alguém tem capacidade militar de enfrentar os Estados Unidos. Por isso eu acho ainda baixa a probabilidade no curto prazo de uma guerra entre grandes potências, porque esse desequilíbrio ainda é patente. Os países que seriam opostos aos Estados Unidos, principalmente Rússia e China, ainda andam, né, se manejam com bastante cautela frente a essa assimetria de poder ainda vigente. Mas, evidentemente, são os únicos países que podem fazer contrapeso. Mas não resta à América do Sul uma aliança com Pequim, com Moscou, de forma a contrabalancear Washington. Acho que essa não é uma opção muito viável. O Brasil ou os países da região vão ter que diversificar as parcerias, tentar diminuir a dependência econômica dos Estados Unidos, que vem caindo, mas, sem dúvida, do ponto de vista diplomático, vai ter que ter uma neutralidade muito cautelosa para não entrar no mapa militar norte-americano. Agora, com relação, professor, a essa intervenção militar norte-americana na Venezuela, há alguma base no direito internacional que justifique ou que pelo menos, de alguma forma, atribua certa legitimidade a isso, ou nós estamos voltando pura e simplesmente à era da doutrina Monroe e aí não existe direito internacional que seja considerado em casos como esse? Essa é uma excelente questão, típica das relações internacionais. Então, por exemplo, o que diferencia as relações internacionais da ciência política ou da sociologia? É que a legitimidade do uso da força ela é absolutamente questionável. Não há uma constituição como há no âmbito doméstico que determine os limites e a legitimidade do uso da força. Então, por exemplo, no caso doméstico, quando a gente olha para dentro de um país, o Estado tem um monopólio legítimo da violência. Quando eu vou para entre Estados, a legitimidade é absolutamente contestada e objeto de disputa. Então, por exemplo, qual que é
legitimidade russa, de acordo com o discurso oficial, para invadir a Ucrânia. Eu preciso proteger o povo russo. É um país que tem muita população russa, que mantém as tradições, a cultura, a língua, etc., etc., e que está sofrendo represália do Estado ucraniano. Portanto, eu tenho o direito de proteger esse povo. Isso não está numa Constituição global, até onde vai esse direito. É uma disputa. Pode lembrar até no caso brasileiro, quando o governo mobilizou tropas para o Acre, que estariam colonos brasileiros sofrendo repressão do Estado boliviano, é a mesma justificativa. No caso norte-americano, tem as clássicas justificativas: democracia. O Trump, de maneira muito sarcástica, até inclui o petróleo, fala claramente o petróleo, está falando para o eleitorado dele mais do que nada. Até as empresas petrolíferas disseram: olha, custo de operação é muito alto, muita insegurança, não é legal colocar bilhões num país que eu nem sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter segurança para transportar, produzir o petróleo, enfim. Então, do ponto de vista econômico, não acredito que seja uma motivação muito alta, mas a legitimidade norte-americana está em tirar um regime autocrático que desrespeita os direitos humanos. Então, desse ponto de vista, você consegue mobilizar a legitimidade do ponto de vista discursivo a seu favor. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista militar ou do jogo de poder, o direito internacional não tem nenhuma influência sobre o comportamento dos Estados. Se tivesse, evidentemente, uma violação da soberania venezuelana, capítulo 2 da Carta da ONU, o secretário-geral da ONU já reafirmou a ilegalidade do ato, mas o direito internacional é muito mais subjetivo, né, quando comparado ao direito doméstico. Então, eu diria que é uma violação patente, mas que ela já ocorre em todos os períodos da humanidade, e acho que o marco principal recente, digamos assim, é quando os Estados Unidos invadem o Iraque, mesmo quando a ONU disse que não. Então aí já está violada a soberania, e aí começa uma série de intervenções. A Rússia começa a intervir na Geórgia, depois na Ucrânia, aí você tem um conflito Armênia-Azerbaijão, no Iêmen, Arábia Saudita e Irã se degladiando. Então, assim, do ponto de vista do respeito à soberania, esse barco partiu desde a invasão do Iraque. Então, muito baixa a influência das leis internacionais no comportamento dos Estados. Inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir alguns analistas falando que os recentes acontecimentos, de certa forma, até legitimam uma invasão de Taiwan pela China, que já tem sido algo tão planejado e discutido, mas que, de certa forma, tudo aquilo que os Estados Unidos têm feito, a própria Rússia, acabam legitimando uma intervenção também da China em Taiwan. Ou seja, viraria aí um processo de quem pode mais invade o território do outro e ninguém mais pode opinar porque não há legitimidade de discurso, né? Então é uma questão bastante complicada do que diz respeito à soberania e também com relação às relações internacionais. Agora, professor, como é que o Itamaraty deve se comportar na relação, ao conduzir a relação do Brasil com um país que já não considera mais OEA, ONU, né? Os Estados Unidos passam por cima, quer dizer, qualquer resolução que venha da OEA ou da ONU e nada parece a mesma coisa, né? Como é que o Itamaraty deve se portar na relação com os Estados Unidos dentro dessa realidade? Pois é, o Brasil tentou construir o Unasul, tem a CELAC, que são organismos alternativos ao OEA, que, como você bem mencionou, é muito dominada pelo interesse norte-americano. E mesmo quando a OEA faz um parecer ou uma recomendação contrária aos Estados Unidos, não tem a menor efetividade. Nesse sentido, cabe ao Brasil, neste momento, primeiro, cautela, que é tradicional da diplomacia brasileira. O Brasil sempre tem uma posição bastante razoável, tendendo à neutralidade, porque é difícil você se posicionar sem ter a segurança das suas parcerias. Então, por exemplo, se a gente olhar para a Venezuela, uma vez que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Venezuela ficou sem protetor. E aí abriu completamente o espaço aí sim para essa intervenção norte-americana. Tanto que ficou essa discussão sobre os sistemas de mísseis russos que não estavam funcionando, que, claro, não teve o apoio
necessário da Rússia, que não conseguiu abrir várias frentes. Então, nesse sentido, ao Brasil não interessaria, por exemplo, fazer o que a Venezuela fez. Eu vou me alinhar a Beijing, Moscou, que eles vão me proteger. Claro que a China deu muito fôlego econômico à Venezuela, mas não foi suficiente. E a gente percebe que esse não é um bom caminho, que dificilmente o Brasil trilharia. Mas o que o Brasil precisa fazer é contrabalancear um pouco esse poderio, essa agressividade norte-americana. E aí ele não tem muita opção na América do Sul. Me parece que BRICS ainda é uma ótima opção para o Brasil, com a entrada da Indonésia, da Etiópia, se fortalecer as relações com a Índia, que também é um país que joga dos dois lados, entre Estados Unidos e China. Eu acho que é um país que também pode oferecer tecnologia. O Brasil tem que buscar no Vietnã, o Mercosul vai fechar o acordo comercial com o Vietnã, está negociando com o Canadá. Então, o que o Brasil precisa fazer é se cercar, aumentar a diversidade das suas parcerias, mantendo uma neutralidade em relação aos Estados Unidos. Fazer o que o Paraguai e a Argentina fazem hoje, que é se alinhar aos Estados Unidos. Então você vê o presidente Milei completamente alinhado aos interesses norte-americanos, pode trazer ganhos. Para a Argentina teve já um ganho material, eles receberam muito empréstimo do FMI. Para cada país, talvez essa conta possa ser um pouco mais favorável se aproximar dos Estados Unidos, mas para o Brasil, sem dúvida, não é. Então, o Brasil não tem grande interesse nem em dificultar suas relações com os Estados Unidos, mas também nem em aceitar a agenda norte-americana integralmente. Então, cabe ao Brasil, basicamente, diversificar ao máximo suas parcerias, ter uma influência em países como Índia, China e Rússia, que vão lhe permitir barganhar melhor com os Estados Unidos, caso haja um conflito de interesse mais substantivo na região. Perfeito, professor. O Global Talks TV USP vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Global Talks TV USP e hoje eu converso com o professor Pedro Feliu sobre essa recente guinada mais agressiva da política externa norte-americana no final de 2025 e começo de 2026. Primeiro bloco, professor, nós falamos bastante sobre a questão da Venezuela, mas agora eu queria voltar os olhos para uma outra questão que tem dominado agora as manchetes nas últimas semanas, que é a questão da Groenlândia. Professor Pedro, é simplesmente um interesse exótico de Donald Trump ou há questão estratégica, militar, há interesse em minerais? Qual é a sua leitura sobre esse interesse norte-americano por esse território que hoje ele é administrado pela Dinamarca? Essa foi uma ação que pegou todo mundo de surpresa, inclusive os europeus, analistas. Era muito pouco esperado, frente a qualquer previsibilidade, que os Estados Unidos entrariam em conflito, em atrito com os seus principais aliados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então é muito pouco razoável, né? Então você achar uma racionalidade para essa ação são essas tradicionais que você mencionou, interesse econômico e interesse geopolítico. Do ponto de vista geopolítico, o que o governo Trump tem argumentado é que o aquecimento global e o degelo, ele não fala aquecimento global, mas sim a abertura de rotas marítimas na região traria um interesse maior dos Estados Unidos. Mas a grande pergunta é por que precisam ter o controle do território? São todos aliados, tem acordo de defesa coletiva. Então, por exemplo, se alguém atacar a Groenlândia ou quiser usar a Groenlândia, já tem a OTAN, todos vão defender a Groenlândia, inclusive os Estados Unidos. Então fica meio difícil entender essa investida norte-americana na Groenlândia, gerando atrito. Agora o Trump aumentou a aposta, disse que vai pôr tarifa quem apoiar a Dinamarca ou a soberania dinamarquesa, que é uma coisa muito pouco intuitiva. O que alguns analistas têm dito é que ele responde a lobbies domésticos norte-americanos. Então, a questão das big techs, das terras raras, mas ainda assim, do ponto de vista econômico, igual ao petróleo, é muito mais barato você comprar do que invadir.
Então não tem assim uma explicação econômica que me convença muito. Eu tenho a suspeita de que isso tudo faz parte de uma mobilização do eleitorado doméstico. E o Trump não pode se reeleger mais. E potencialmente ele vai querer um sucessor, próximo das políticas que ele tem empreendido. E pode ser que o Marco Rubio seja essa figura, que aí explica um pouco o porquê tanta atenção à Venezuela, que vai desembocar em Cuba, né? O grande sonho desse eleitorado latino-americano da Flórida, por exemplo, que é muito importante do ponto de vista do mapa eleitoral para o Trump, é derrubar o regime cubano, né? Há décadas eles tentam isso. E sufocar a Venezuela é uma forma bastante efetiva de talvez ter uma transição sem a necessidade de intervenção militar em Cuba. Mas nessa questão, a Groenlândia fica sem encaixe nesse quebra-cabeça, fica muito difícil justificar, entender. Se fosse uma questão só geopolítica, a Dinamarca faz parte da OTAN. Você pode pôr os Estados Unidos têm base militar na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul, todos esses aliados pós-Segunda Guerra. Não teria por que não fazer um acordo, não ter forças armadas americanas. Então fica difícil entender do ponto de vista geopolítico, racional, essa atitude do Trump. Muito provavelmente, quando você não entende racionalmente, é porque tem um lobby doméstico distorcendo o que seria, digamos assim, o bem público, né? Capturando isso. E aí poderia ser por aí um pouco essa investida do Trump na Groenlândia, que é muito fora do esperado, é bem atípico assim. Agora, isso de certa forma gera uma ruptura na OTAN, no momento em que a OTAN já está ali bastante, digamos assim, fragilizada ou mobilizada, talvez, ou ambos, né, fragilizada e mobilizada, em torno da questão da Ucrânia, e onde talvez o apoio norte-americano fosse mais esperado. Parece que agora essa questão da Groenlândia ela vem se contrapor ao apoio esperado e acaba gerando uma fragilização ainda maior da OTAN, inclusive frente aos seus adversários, como Rússia e China, por exemplo. Como é que o senhor analisa isso no âmbito da OTAN? A OTAN, o tratado, ele está ameaçado frente a essa nova aventura de Donald Trump? Sem dúvida. Eu diria assim, o leste europeu dificilmente vai querer sair da proteção da defesa coletiva da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Então, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Bulgária, Romênia, eles vão ter muito mais preocupação com a Rússia do que com qualquer outra coisa. Agora, os países da Europa Central, Dinamarca, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Portugal, esses já podem rever a importância ou o interesse em manter os países nesse acordo de segurança coletiva. E é um acordo que não só estabelece a segurança coletiva, ou seja, se um atacado, todos respondem e defendem ao atacado, é de defesa, né? Ele não serve para ataque, ele só pode ser usado para defesa. Além disso, ele cria um comércio de armas importante para os Estados Unidos. Então você tem no Congresso norte-americano algumas leis, alguns impedimentos de vender arma para não aliados. Então você tem um país na OTAN, você também permite que esse mercado se desenvolva. E o Trump já mencionou isso em discursos diversas vezes, que ele quer aumentar a venda de armas. Então fica tudo muito contraintuitivo. E no momento em que a Suécia e a Finlândia entram na OTAN, aumenta ainda mais a OTAN, fica completamente cercada a Rússia. Se a gente lembrar, a política externa da Finlândia sempre foi de neutralidade entre a União Soviética, né, pós-Segunda Guerra, e o Ocidente. E eles abandonam essa neutralidade, dizendo, não, a agressão russa à Ucrânia é uma ameaça à minha soberania, e, portanto, eu vou mudar minha política externa e agora vou me alinhar à OTAN. Então, isso tudo é muito contraintuitivo. É no pior momento possível, em que a OTAN se fortalece e retoma a importância que tinha na Guerra Fria, e aí o Trump vai lá e bagunça a OTAN. Então, esse antiglobalismo do Trump, eu acho que ele tem um motor doméstico eleitoral. Então, um pouco a percepção de que ele não quer mais pagar os custos de ser a polícia do mundo. E aí, uma das possibilidades é começar a retirar as bases americanas da Europa, principalmente da Alemanha. Ele já retirou algumas, né, no início do seu segundo mandato,
e começar a reorganizar, digamos assim, as Forças Armadas dos Estados Unidos para reduzir talvez o custo externo de manutenção dessas bases. Por aí talvez a gente tenha alguma racionalidade, mas ainda muito surpreendente. Está pegando todo mundo de surpresa essa investida na Groenlândia, inclusive os europeus, que estão atônitos, né? Hoje estão um pouco sem saber o que fazer, como agir, né? E nesse caso o Brasil lhe resta observar, condenar qualquer ação que viole a soberania, etc. e tal, mas pouquíssima margem de manobra para Brasília nesse cenário. Perfeito, professor. Eu queria, inclusive, perguntar isso para encerrar nosso bate-papo hoje. Para o Brasil, qual é que é o maior risco? Se alia a essa política mais agressiva norte-americana para garantir benefícios fiscais, ou mantém uma posição de neutralidade e corre o risco de ter essa neutralidade interpretada como hostilidade por Washington? Quer dizer, nós também, enquanto potência regional, enquanto grande economia, estamos aí numa corda bamba. Eu acredito que a melhor opção para o Brasil hoje é a neutralidade. É possível que países como Argentina, Paraguai, Peru, por se alinharem aos Estados Unidos, consigam mais benefício dos norte-americanos do que o Brasil. Mas não está na perspectiva brasileira pegar empréstimo da FMI, ter dólar, como a Argentina teve para resolver o câmbio. Então, essas questões para o Brasil, hoje, felizmente, são menos relevantes, que já foram muito nos anos 80. O Brasil precisava desesperadamente de dólar. Eu acho que vale ao Brasil uma neutralidade assertiva. Então, por exemplo, o que o BRICS tenta, ou vislumbra fazer, que é substituir um pouco o uso internacional do dólar no comércio internacional, acho positivo. Isso, sem dúvida, vai bater nos americanos, mas aí cabe ao Brasil, por exemplo, fazer essa ação, começar a trocar o dólar por moeda chinesa, russa, indiana, sem problema nenhum, e aí quando os americanos quiserem, aí o Brasil senta para barganhar com os Estados Unidos com algo um pouco mais a seu favor. Não chega numa mesa de negociação com os Estados Unidos como chegou em relação à Venezuela. O Brasil nem foi consultado. Quem consulta o Brasil na questão venezuelana é a Rússia, não é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não estão muito preocupados com o Brasil nesse quesito. Aí o Brasil começar a pôr as mangas para fora vai chamar atenção. E aí cabe ao Brasil fazer essa neutralidade assertiva, vender caro também, caso seja essa a opção, o apoio aos norte-americanos. Então tá bom, eu não vou usar moeda chinesa, o que você me oferece? E começar a barganhar um pouco que a Índia tem feito, né? Os Estados Unidos enfiaram uma tarifa de 50% na Índia por comprar o petróleo russo. E a Índia não voltou para trás. É um parceiro comercial histórico meu, vamos barganhar. E o Trump foi relaxando, foi aceitando essa barganha. Então, o que o Brasil não pode fazer é perder alguma posição negociadora minimamente vantajosa a ele. E para isso ele vai ter que ter muita aliança, muita parceria com países que de fato podem dar essa alavancagem ao Brasil. Por exemplo, o uso de outras moedas que não o dólar. Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco do Global Talks TV USP. Obrigado, eu que agradeço, Fábio. Eu conversei mais uma vez com o professor Pedro Feliu, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Pólen, que é um portal que vai falar sobre política externa brasileira, né? Política externa em números. Visite o portal Pólen e conheça um pouco mais a fundo como o Brasil tem investido recursos para a manutenção da sua política internacional. Eu agradeço a sua companhia também, lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós, então envie dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Procure por @tvusp.piracicaba e fale conosco através dos nossos perfis. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!